Olá, turma! Como é que vocês estão? Olha só, nessa aula a gente vai conversar sobre noções fundamentais, ou seja, a gente vai falar sobre formas reais e formas geométricas, né? Então, a gente vai falar sobre figuras planas, sólidos geométricos, tá? Vamos conversar sobre as noções de ponto, reto e plano e algumas aplicações, algumas características, e a gente vai conhecer o que são pontos colineares. Vamos nessa? Antes de a gente começar a falar sobre esses assuntos, vamos ver se vocês conseguiram resolver aí o desafio. Quem achou a resposta? Vamos resolver. Olha só. Para começar, vocês iriam aplicar as propriedades das potências que a gente viu na aula passada. Então, vocês iam simplificar a expressão de vocês usando, basicamente, duas regras. A primeira, produto de potência de mesma base. Observem aí que a nossa base vai ser o 15, tanto no numerador da fração quanto no denominador. E usar o quociente de potência de mesma base, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou repetir o 15 no numerador e vou somar os expoentes. Então, eu vou obter 15 elevado a 7. Por quê? Tanto o primeiro fator 15 quanto o último, quando não tem expoente, a gente considera número 1 como expoente, tá? Então, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 1, 7. E no denominador, eu vou fazer o mesmo. Vou repetir a base, 15, e somar o 5 mais o 1, 6. Pronto. Vocês devem lembrar que as frações, elas também são divisões. Ou seja, eu posso considerar 15 elevado a 7 sobre 15 elevado a 6 como uma divisão. 15 elevado a 7 dividido por 15 elevado a 6. Então, se é uma divisão, eu posso aplicar aquela regrinha que a gente viu também, que é o quê? Se eu tenho quociente, ou seja, divisão de potências de mesma base, eu posso repetir a base, que nesse caso vai ser o 15, e subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer 7 menos 6. Vou obter como resposta 15 elevado a 1 elevado a 2. Não esqueçam que lá no início, toda a minha expressão, ela era elevada a 2, tá? Beleza. Então, olha só. Apareceu mais uma vez aí, ó, uma característica de uma das propriedades que a gente viu, que é a potência de potência. Então, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 15 elevado a 2, que a gente sabe que é 15 vezes 15, que vai dar 225. E aí, conseguiram? Chegaram perto? Vamos lá. Então, olha só. Nesse capítulo 6, a gente vai estudar unicamente conceitos geométricos, tá? Nos capítulos anteriores, a gente estava vendo muito essa parte de operações, né? Então, a gente viu as potências, as raízes, ok? E nesse capítulo, a gente vai basicamente estudar conceitos de geometria, conceitos, aplicações, abordagens, certo? Então, olha só, a geometria, ela é a parte da matemática que é responsável por medidas da Terra. Basicamente é isso. Geo significa terra, metria vem da palavra metron, que significa medir. Ou seja, ela é uma ciência que se dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou figuras espaciais. Posteriormente, a gente vai conhecer aí qual que é a diferença entre essas figuras, tá? Entre as figuras planas, bidimensionais, e as espaciais, que são os sólidos geométricos. Ok? Então, vamos lá. Então, olha só, quando a gente fala em geometria, a gente vai ter dois tipos de figuras. A gente vai ter as figuras planas, que são figuras bidimensionais, tá? A gente tem aí como exemplo os quadrados, os triângulos, os hexágonos, os retângulos. São figuras que possuem duas dimensões. E nós vamos ter os sólidos geométricos, ou seja, figuras tridimensionais. Elas possuem comprimento, largura e altura. Então, 3 dimensões, a gente trabalha com os sólidos geométricos. Então, eu coloquei para vocês aqui o seguinte. O que são os sólidos geométricos? São figuras que possuem 3 dimensões. E, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. Então, a gente tem aí alguns exemplos, ó. Sólidos geométricos, a gente tem o cone, a esfera, a pirâmide, o prisma, dentre outros. É importante vocês saberem que existe uma relação entre as figuras planas e os sólidos geométricos. Por quê? Observem o cubo ao lado direito aí da imagem de vocês, né? Para que eu possa montar o cubo, eu preciso de 6 quadrados. Ou seja, para que eu possa fazer a montagem de um sólido geométrico, eu preciso ter aí algumas figuras planas,
certo? Olha a pirâmide. Para que eu possa montar a pirâmide, né, que é o terceiro exemplo da imagem de vocês, eu vou precisar de 4 triângulos iguais e um quadrado. Então, a gente tem aí uma relação justamente entre as figuras planas, figuras bidimensionais, com os sólidos geométricos, que são as figuras tridimensionais, tá? E aí, essa relação entre o sólido geométrico e as figuras bidimensionais, a gente vai falar que são aí as planificações. O que é isso? De uma forma bem simples, para vocês não esquecerem, planificar nada mais é do que você desmontar o teu sólido geométrico. Lembra que nos anos anteriores as professoras pediam para vocês recortarem a fórmula geométrica e fazer a montagem do sólido, né? É bem comum que vocês façam isso aí nos anos anteriores. Pronto. Aquela figura plana que ela dava para vocês, para que vocês pudessem recortar, é a planificação do sólido. Ou seja, quando eu tenho uma figura bidimensional e aí eu transformo essa figura bidimensional em tridimensional, ou seja, uma figura plana no sólido geométrico, essa figura plana, ou seja, bidimensional, a gente chama de planificações do sólido. Olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? A gente tem um quadrado, a planificação dele, um cubo, a planificação dele está em vermelho, certo? A gente tem aí também uma pirâmide, né? A planificação dela está em verde, para que vocês possam aí analisar. E aí tem dizendo assim, ó, a planificação de um sólido geométrico é uma forma de apresentar esse sólido usando apenas um plano. Ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional em apenas 2 dimensões, ok? Então, foi o que a gente conversou, né? De uma forma bem simples, o que é a planificação? É eu fazer a desmontagem aí do meu sólido, ok? Aí, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos. Eu trouxe a planificação do cilindro. Olha só, para eu ter um cilindro, eu vou precisar aí de um retângulo e 2 circunferências, né? 2 círculos. E um prisma hexagonal e sua planificação. Olha só, no caso dessa figura, para vocês ela pode ser uma novidade, a gente chama de prismas, ok? E aí, por que eu estou falando prisma hexagonal? Porque, se vocês observarem, a figura que faz o suporte à base e a figura que faz o papel dessa tampa, desse prisma, certo? São hexágonos, ou seja, são figuras de 6 lados. E aí, na planificação, se vocês observarem, vocês vão ter retângulos e hexágonos, certo? Vamos lá, então. O ponto, a reta e o plano são 3 elementos que a gente faz uso quando a gente precisa formar uma determinada figura geométrica ou um sólido, uma figura plana ou um sólido geométrico, certo? Então, a gente começa com o ponto. O ponto é uma noção primitiva, pelo qual outros conceitos são definidos. Então, para que eu tenha uma reta e para que eu tenha um plano, vocês vão ver que isso aí são conjuntos de pontos. Na imagem que eu coloquei aqui, o ponto ele está sendo representado pela letra P, letrinha maiúscula P, tá? O que é a reta? A reta é um conjunto cujos elementos são pontos. E aí, a reta ela é representada por uma letra minúscula. Coloquei aqui na imagem a letrinha R, para vocês poderem observar. E lembre-se que a reta, ela é infinita, ok? Conceito de reta é um conjunto de pontos, tá? E aí, o plano, ele é um conjunto cujos elementos também são pontos, ok? Os planos são representados por letras gregas. Essa letra que tem aí na imagem é o alfa. E a gente tem, então, esses 3 elementos básicos aí, para que a gente possa compor as nossas figuras planas ou os nossos sólidos. Esses elementos que a gente acabou de ver, o ponto, a reta e o plano, tá? Então, quando a gente está montando figuras, na verdade, sólidos geométricos, a gente faz uso desses elementos. Foi o que a gente acabou de ver anteriormente, né? E aí, quando a gente vai inserir esses elementos nos sólidos geométricos, a gente classifica de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, as faces são as nossas figuras planas. Que figuras planas são essas? São as figuras que eu vou precisar para montar o meu sólido geométrico. Então, olha só, esse cubo que eu coloquei para vocês, ele é construído usando 6 quadrados. Então, cada quadrado desse a gente vai chamar de face, que é a minha figura geométrica, tá? Que é o meu plano. Então, o que são as faces? São as figuras geométricas planas
que juntas formam o sólido geométrico. Ou seja, quem são as minhas faces aí? São os quadrados. Os pontos vão ser os vértices. Qual que é a função dos vértices? Os vértices são os pontos que ligam duas ou mais arestas. E aí, o que são as arestas? As arestas são justamente as retas que ligam dois ou mais vértices. Então, as arestas e os vértices, eles estão juntos, eles fazem aí um papel de um ligar o outro, tá? Então, vamos lá, os vértices serão os pontos que ligam duas ou mais arestas. E as arestas serão as linhas, né? Ou seja, as nossas retas que ligam dois ou mais vértices. Então, a gente vai ter essas três classificações, tá? Faces são as nossas figuras geométricas, as planas, que eu vou precisar para poder montar o meu sólido. Os vértices são os pontinhos, são os pontos de encontros aí que ligam as arestas, ok? E as arestas são justamente as retas, né? As retas que ligam dois ou mais vértices. E aí, eu trouxe para vocês aqui um exemplo para que a gente pudesse aplicar essas classificações dentro dessa pirâmide, ok? Então, vamos lá. Eu vou chamar de F o número de faces, A o número de arestas e V o número de vértices. Vamos recapitular. Faces, figuras geométricas planas. Arestas são as linhas retas que ligam os vértices. E os vértices são os pontos que ligam as arestas. Vamos lá, então. Nessa minha pirâmide, eu vou ter um total de 8 faces, ou seja, 8 figuras geométricas planas. Para que eu possa montar, eu preciso de 8 figuras planas. Eu vou ter 14 arestas, ou seja, eu vou ter aí 14 segmentos de reta. E vou ter 8 vértices, ou seja, eu vou ter 8 pontinhos aí que ligam as arestas, tá? Então, a gente precisa analisar esse sólido geométrico para poder saber a quantidade de cada um desses elementos, ok? Quando a gente tem aí o ponto, a reta e o plano, a gente vai utilizar não só para montar as figuras planas, mas também para fazer para a gente também poder classificar esses elementos aí, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho um determinado plano e sobre ele eu coloco 2 pontos. Se eu unir esses 2 pontos, eu vou ter uma determinada reta, beleza? Então, eu digo que tanto esses 2 pontos como essa reta, eles pertencem ao plano. Então, é como se você pegasse uma folha em branco, uma folha de papel, e aí você colocasse sobre ela 2 pontinhos, ponto A e ponto B. E aí você ligasse esses 2 pontos formando uma reta, tá? O que a gente sabe sobre a reta? A reta ela é infinita, né? Então, quando eu for fazer a representação da reta, a gente viu que pode ser por uma letra minúscula, ou você pode representar do jeito que está mostrando a ilustração aí, ó, a reta AB. Eu vou colocar 2 letras maiúsculas, que são os 2 pontos que pertencem a essa reta, tá? Que estão dentro dessa reta, em cima dessa reta. E aí, vou colocar uma setinha apontando para a direita e para a esquerda, ou seja, essa setinha, ela ilustra que a reta ela é infinita, tá? E aí, olha a conclusão que eu posso tirar. Os pontos A e B pertencem à reta R. E essa afirmativa pode ser também representada usando sinais. Então, se você tiver aí um Ezinho, esse E significa que pertence, ou seja, aquele ponto está sobre a reta. Quando você tiver um Ezinho e ele estiver cortado, ou seja, ele está cancelando, significa que não pertence a essa reta. Vamos ver aqui. Eu tenho aí uma reta R, elas estão sobre o mesmo plano, tá? Esse plano aí. E aí, eu tenho a reta R, tenho alguns pontos. Tenho pontos que estão sobre a reta e tenho pontos que não estão sobre a reta, né? Muito bem. Então, olha aí o que eu posso definir. Eu posso dizer que os pontos A, F e G não pertencem à reta R. Pertencem ao plano, mas não pertencem à reta. E posso definir aqui também que os pontos B, C, D e E pertencem à reta R, ou seja, eles estão em cima, eles pertencem a essa reta. Então, quando você tiver um determinado plano ou uma determinada reta e sobre eles você tiver pontos, você pode fazer essa comparação, se vai pertencer ou não. Muito bem. Quando você tem uma determinada reta
e sobre ela você tem pontos, né? Pontos que pertencem a uma mesma reta, como vocês podem observar. Na imagem eu tenho o ponto A, B e C, pertencem a uma mesma reta. O ponto F, B e D pertencem a uma mesma reta. O ponto C e D também. A gente vai classificar esses pontos que pertencem a uma mesma reta de pontos colineares. Ou seja, são pontos distintos, ou seja, pontos diferentes que pertencem a uma mesma reta. Então, olha o que eu posso concluir. Os pontos A, B e C são colineares. Por quê? Porque pertencem a uma mesma reta. Os pontos C e D também são colineares, porque pertencem a uma mesma reta. O B, D e F, mesmo jeito, pertencem a uma mesma reta, então são colineares. Quem é que não é colinear? Olha só, os pontos A, B e F. O B e o F pertencem a uma mesma reta, mas o A não, então eles não são colineares. Os pontos B, C e D, olha só, B, C e D, eles não pertencem a uma mesma reta. O B e o C sim, o D não, então não são colineares. Os pontos F e C também não são colineares, eles possuem retas diferentes. E aí, para a gente aplicar essa noção de pontos colineares, eu coloquei aqui uma aplicação. Olha só, analise a imagem abaixo e responda aos itens. Então, a gente vai ter aí do lado direito, vocês vão ter um plano. Sobre esse plano, a gente tem alguns pontos e algumas retas, né? Então, vamos lá. O item A, ele fala assim: quais são os pontos que pertencem à reta T? Então, quais são os pontos que estão sobre a reta T? São eles, os pontos A, P e Q. Item B. Quais são os pontos que pertencem à reta X? Então, vamos lá. A reta X aí, ó, tá na horizontal. Então, vocês vão ter os pontos A, B e C. Item C. Os pontos A, P e Q são colineares? Opa, a gente viu lá no item A que esses pontos pertencem a uma mesma reta. Que reta é essa? É a reta T. Então, se eles pertencem a uma mesma reta, sim, eles serão colineares. Item D. Os pontos A, B e C são colineares? Olha lá o item B. O item B, ele diz que os pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta, que é a reta X. Então, sim, serão colineares. Item E. O ponto Q pertence a quais retas? Opa, o ponto Q, ele é comum a duas retas. Ou seja, é comum às retas S e T. E aí, para terminar, item F diz assim: os pontos B, R, Q pertencem a qual reta? E você vai lá na sua imagem e você identifica, ó, ponto B, R e Q pertencem à reta S. Então, a gente viu aí algumas características dessa parte da geometria, né? Vimos ponto, reta e plano, beleza? E aí, na próxima aula, a gente vai resolver o TDzinho de revisão, referente a esses dois capítulos, tá? Bons estudos, pessoal!